Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Desde já, obrigada pela participação, por terem aceitado o convite e estar aqui essa noite conosco. Eu me chamo Iane, eu sou nutricionista. Atualmente, eu trabalho na Vigilância Alimentar e Nutricional no Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco, né, sobre o Agosto Dourado e sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E a nossa proposta é falar um pouco sobre a experiência do DICEI Bahia, né, do Distrito Sanitário da Bahia, e do DICEI Rio Tapajós. Para falar aqui comigo, tenho alguns colegas, os 3 colegas que atuam comigo no DICEI Bahia, Geisiane Neves, também nutricionista, tem pós-graduação em saúde indígena, é indígena e tem pós-graduação em materno-infantil. Temos também aqui Vitor Passos, nutricionista também, formado em nutrição e atua na saúde pública desde 2010. Atualmente também está no Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia e tem pós-graduação em fitoterapia aplicada à nutrição. Outra colega aqui também hoje é a Andrea Nobre. Ela trabalha na CESAI também, aqui no distrito, desde 2015. Atua no Sertão Baiano. Ela é pós-graduada em nutrição funcional e fitoterápicos e também já trabalhou com alimentação escolar. Temos aqui também, para completar o time, a colega Maria Eliane. Ela é especialista em saúde indígena, nutricionista também, e atua na saúde indígena há 7 anos, lá no DICEI Rio Tapajós. Ela é responsável técnica pela vigilância alimentar e nutricional lá no norte. Aí vai compartilhar conosco hoje um pouquinho dessas experiências. Bom, vou pedir o apoio para exibir um vídeo antes de a gente iniciar a mesa, para trazer algumas reflexões. Tá sem o som por enquanto, viu? Brasil, sua raiz vem daqui. A mãe do Brasil é indígena. Ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui. Do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Muito obrigada. Vida é lindo, né? A gente decidiu iniciar o evento com esse vídeo, que ele é um texto escrito por Miriam Crechu e também foi narrado por Maria Bethânia. Esse vídeo, ele traz algumas reflexões importantes. Fico me perguntando o que é que vocês estão pensando, né? O que é que vocês sentiram aí do outro lado da tela. O Dia Internacional dos Povos Indígenas, ele foi no dia 9 de agosto, e nós precisamos falar sobre algumas questões. Algumas questões importantes que o vídeo ele já traz
subliminarmente essa mensagem, né? O indígena ele não é mais aquele que você conheceu nos livros de história. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver, como foi dito no vídeo, né? O indígena ele está em todo lugar, está em toda parte. Ele está na universidade, ele está no trabalho, ele está na cidade, ele pode estar no campo, mas ele pode estar em qualquer lugar. E é o tempo inteiro a gente escuta as mesmas perguntas. E tem indígena na Bahia? Nossa, essa quantidade toda de indígenas, 33 mil, é muito indígena na Bahia, né? A gente que trabalha com população indígena escuta muito esses questionamentos. E o indígena também escuta muitas perguntas do tipo, como, por exemplo, você é mesmo indígena? Nossa, você não parece ser indígena. Seja pela aparência física, seja pelo acesso ao celular, seja pelo acesso à internet, pelo uso da roupa, ou até mesmo pelo corte de cabelo. E aí nós repetimos, né? O indígena não é mais aquele que você conheceu nos livros de história. E aí eu vou pedir para o apoio exibir um outro vídeo ainda sobre essa temática. Katoha baniwa nai. Katoha ye magapehe paitenako. Amazônia liko. Wani kawa mana nitso. We makayaka. Karunko akawan hele. Taritsa wanako kawa paramarita. Wainya kawa kapi iyo. Watakawa chikure pakuwaka. Nyawa hiuka Brasil. Nyawa sakapakwe paka. Kametsa watupika kai vintakete iyo. Netsaka tupia upi 1500 anos. Pia katsu. Nete panza puatsa kena kaya pikadake pineki. Nya wataite wa maka kewe we maka ima wa neviki kakani. Pois é, né? Fica aí o questionamento. Por que que nós não podemos continuar sendo indígenas? Essa foi a pergunta, né? Então, desde 1995, o dia 9 de agosto, ele é conhecido como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Essa data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas e teve como objetivo a garantia de condições minimamente dignas para os povos indígenas de todo o mundo. Nesse ano de 2021, 26 anos depois que a data foi estabelecida, podemos observar que ainda há muita luta para esses povos, ainda há muito o que conquistar, né? Eu convido vocês, inclusive, a fazer uma pesquisa rápida na internet, jogar algumas palavras-chave, como, por exemplo, notícias povos indígenas no Brasil. E aí eu deixo vocês tirarem as próprias conclusões. Avanços ou retrocessos, né? Fica o questionamento. Nesse mês de agosto, agora, no ano de 2021, no Dia dos Povos Indígenas, no dia 9 de agosto, os parentes eles amanheceram com a notícia do assassinato de Raíssa da Silva. Raíssa era uma indígena de 11 anos da etnia Guarani Kaiowá, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ela, com 11 anos, foi estuprada e foi encontrada morta no Dia dos Povos Indígenas. Na mesma semana, poucos dias antes, uma outra notícia abalou os povos indígenas do Brasil. Foi a notícia da morte brutal de Daiane Griá. Ela é da etnia Caingangue, lá do Rio Grande do Sul, com 14 anos, uma menina, né, uma mulher, uma menina indígena com 14 anos,
foi encontrada nua e com as partes machucadas. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, a luta é por justiça, é pelo direito de existir. Não tem nada para comemorar, né? Não tem absolutamente nada a comemorar, a gente só precisa refletir. E eles ainda têm muito que lutar, né? Fica cada vez mais evidente, fica cada vez mais estampado. Basta assistir os noticiários, pesquisar na internet, que a gente vai ter o acesso a essas informações. Então, Raíssa e Daiane, falemos os seus nomes, falemos sobre esses povos, né? Considerando que o Conselho de Nutricionistas é um conselho de nutricionistas, né? A gente entende como importante falar sobre esses povos, a gente entende como importante trazer essa discussão para dentro do conselho, conversar com os profissionais, né, com os nutricionistas da Bahia e de Sergipe, sobre os povos indígenas. E também a gente lembra que a gente está vivendo agora o mês de agosto, é o mês do Agosto Dourado, né? Então, assim, é um mês que a gente é marcado pelas ações referentes à promoção do aleitamento materno. Então, a gente resolveu trazer como discussão os dois temas, associar, né? O Dia Internacional dos Povos Indígenas com o Agosto Dourado. E aí a gente pensou no seguinte, em trazer as discussões para cá, né? Como é que nós, profissionais de saúde, nós nutricionistas, podemos acolher esses povos, né? Como é que podemos acolher essa mulher indígena, a adolescente, a criança indígena? Como é que a gente trabalha com esses povos? Como é que a gente pode garantir minimamente os direitos dentro dos nossos espaços, os direitos desses povos dentro dos nossos espaços? A gente precisa reconhecer que tem uma especificidade cultural existente aqui, e ela precisa ser observada pelos profissionais, né, que venham a atender essas mulheres. Então, como a gente já conversou, hoje aqui estão presentes nutricionistas que trabalham na saúde indígena. Aqui tem todos os nutricionistas que trabalham na saúde indígena da Bahia. E também tem a nutricionista que trabalha lá em Dourados. Ela vai vai falar um pouco sobre a gente vai falar um pouco sobre as especificidades culturais, sobre as especificidades regionais importantes para o atendimento a esse público, né? Então, a gente lembra que são muitas etnias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente trabalha com população indígena que está aldeada, mas, obviamente, fora da aldeia, como eu já falei, tem muitos indígenas também. Então, nós cinco, né, nós cinco que estamos aqui atualmente, trabalhamos apenas com a população aldeada, mas lembrando que fora da aldeia também tem muitos indígenas, né? Aí a gente marca também que os povos indígenas, eles não são iguais. Cada etnia tem sua diferença, cada etnia tem seu costume, tem seu ritual. Então, assim, é importante conhecer, estudar, procurar conhecer, ouvir, para conseguir trabalhar com esses povos. Aqui na Bahia, atualmente, nós temos, em média, 35 mil indígenas de 29 etnias. São 29 etnias diferentes, distribuídas, tem uma dispersão geográfica imensa. Então, a gente trabalha em 26 municípios aqui da Bahia com população aldeada, que tem população indígena aldeada. Então, tem no norte da Bahia, tem no sul, no oeste, tem indígena na Bahia inteira. E são 123 aldeias, né? Eu vou pedir agora para minha colega Geisiane falar um pouquinho como é que funciona a atuação do nutricionista, né? Como é que nós trabalhamos aqui para atender a população indígena aqui na Bahia. Vou passar a fala para a Geisiane. Olá, boa noite. Eu me chamo Geisiane, sou indígena do povo Tuxá, fica localizado no município de Rodelas, que é no norte da Bahia, né? Eu fui criada entre o povo Pancararé, que é na aldeia Brejo do Burgo, no município de Glória. Sou filha de Rejane, professora, filha de José, conhecido como José Fefete, agricultor, né? Eu me formei em Caruaru,
na FAVIP, que atualmente é conhecida como Unifavip, né, no ano 2010. E atuo na saúde indígena desde 2015, né, e atendo os polos base de Paulo Afonso, Juazeiro e Botirama. O polo base, ele é a primeira referência para a ENSE. A ENSE, ela é a equipe multidisciplinar de saúde indígena, né, que envolve o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, AISAN, dentista e ASP, né? E cada polo cobre um conjunto de aldeias. Então, o nutricionista na saúde indígena, como outro profissional que trabalha em área, ele precisa ter um olhar atencioso, uma escuta ativa, né, um acolhimento para trabalhar com as demandas daquela população específica, tentando conhecer, lembrando para conhecer, né, e respeitar a diferença cultural que existe, porque no Brasil somos mais de 300 povos indígenas, né? O Brasil é muito vasto em território, populações, costumes, né? Então, não devemos esquecer que há essas diferenças culturais, né? Ou seja, o indígena do Nordeste não é igual ao indígena que há no Norte, né? Somos totalmente diferentes, temos costumes diferentes, né? E o profissional, ele não pode chegar já impondo, né? Por exemplo, o indígena de deixar de fumar, por exemplo, né? É, o ato de fumar o cachimbo, ele é considerado sagrado para a gente, né? Então, a gente tem que aprender a conciliar os saberes acadêmicos com saberes tradicionais, né? E na saúde indígena é feito reconhecimento territorial. A gente vai identificar quais são os indicadores sociais que possam interferir, né, no estado nutricional daquele indivíduo ou na coletividade. E com a identificação é feito um diagnóstico nutricional, né? E com esse diagnóstico, vamos priorizar aqueles grupos que precisam mais de apoio, né? De acolhimento. E no NASE, a gente tem o NASE na saúde indígena. O NASE, ele é o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, que é semelhante ao NASF, né? E junto com a ENSE, as equipes multidisciplinares, nós planejamos ações que vão ser desenvolvidas nas aldeias para cada comunidade, né? Lembrando mais uma vez que cada comunidade tem a sua demanda, tem a sua especificidade, né? Consolidamos e analisamos os dados do SISVAN, que é coletados em local, né? Cada aldeia, cada polo, né? Vai ter seus dados SISVAN, e esses dados, eles estão disponíveis também no CIASE. O CIASE, ele é um sistema de informação de saúde indígena, né? Lá a gente vai encontrar no módulo de vigilância alimentar nutricional, focando mais nas crianças menores de 5 anos e nas gestantes, né? E é observado, infelizmente, nas nossas aldeias, que o avançar, né? Que a alimentação, os hábitos alimentares mudaram bastante, né? Vem sendo inseridos os alimentos industrializados, né? Que tem um impacto muito negativo na nossa saúde, na ecologia também. Antes, a gente podia, né? Nossos antepassados podiam caçar, pesca, né? Viver da agricultura com mais liberdade, né? Então, isso foi tirado também da gente. E o povo Tuxá, ele sofreu, sim, grande impacto, porque no ano de 1988 foi dada a construção da hidrelétrica de Axesp, né? Então, a gente perdeu essa terra, fomos para outra terra, limitado, né? A pesca ficou limitada, a caça ficou limitada, e a agricultura também, tanto para sobreviver, como plantar nossas ervas medicinais. É isso, Yane. Nossa, obrigada, Geise. Você trouxe vários elementos na sua fala. Você trouxe a sua experiência, né, enquanto indígena, porque ao mesmo tempo que você trabalha, você é profissional, você também é indígena. Então, sua fala foi super rica.
Tem vários comentários aqui no chat. Estou vendo que tem colegas nossos. Vi que está Silvano Quiriri aí, presente. Vi também aqui Ana Luísa, né, que é lá de Pau Brasil. Agradecer ao pessoal que está aqui participando, que está aqui assistindo, acompanhando. Já vi que tem algumas perguntas. Ótimo, podem ir mandando as perguntas, os textos sobre o assunto que vocês querem saber, que a gente está aqui para discutir, para conversar sobre isso mesmo, né? Algumas das perguntas que foram feitas a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa hoje. E aí agora eu vou pedir para a Maria Eliane falar um pouco lá, né, sobre o norte. A Geise falou muito bem, né, sobre essa questão das diferenças regionais, das diferenças culturais, das diferentes etnias. Eu comecei aqui falando quantos indígenas a gente tem na Bahia, quantos municípios a gente atende, quantas aldeias. Devo dizer também que aqui na Bahia, por exemplo, a gente consegue acessar todas as aldeias, na verdade, quase todas as aldeias, a gente consegue acessar de carro, né? Precisa ser um carro traçado, que chama 4x4, né? Apenas uma aldeia tem um acesso fluvial. E aí eu queria ouvir um pouquinho de Maria Eliane, como é lá no norte, como é no Distrito Tapajós, como é que vocês acessam como é que vocês fazem esse atendimento, né? Como é que vocês acessam essas aldeias? Qual é a característica? O que é que você traz para a gente, assim, do norte que você coloca como diferente, né? Quantos indígenas vocês atendem? Compartilha um pouquinho com a gente. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Agradecer ao CRN5, ao convite, através da Iane, né, que ela fez. E vamos compartilhar um pouquinho, né? Aqui no Norte, nós trabalhamos com 8 etnias, né? O Distrito Rio Tapajós, Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós. Ele abrange mais ou menos entre 13 e 14 mil indígenas, né? Distribuído num território bem extenso, que é uma das nossas características bem peculiares, que é a nossa geografia local, né? Aqui nós enfrentamos o inverno amazônico, né? Ou é verão ou é o inverno amazônico, que é praticamente o ano inteiro, né? Sol e chuva. E o acesso às aldeias, 90% ele é fluvial, né? Que a nossa região ela é banhada pelo rio Tapajós e mais os outros 3, 4 rios que agregam, né, o rio principal, que é o Tapajós. E os demais 10% é aéreo e terrestre, né? Nós temos aldeias que é em campo, que ela só acessa por meio aéreo, que é através de helicóptero, né? Então, vocês já tiram mais ou menos um pouco da dificuldade que a equipe multidisciplinar de saúde indígena acessa essa população para levar atendimento através da CESAI. E esse atendimento chega lá, com o dentista, com o enfermeiro, com o médico, né, com o técnico de enfermagem. Hoje, o nosso território, 90% ele é composto, né, por profissionais indígenas presentes, que é os agentes indígenas de saúde, que é um profissional assim, importante no processo do atendimento, né, para a gente, porque eles dominam a língua materna e, a partir do AIS, a gente tem esse vínculo, né, com a comunidade. Saber como é que essa comunidade está, quem está doente, né, quem fez alguma queixa. Então, a partir dele, a gente tem um acesso às informações das aldeias. Então, esse processo para a gente, desse contato, é muito importante. Tá bom? Eu vou aproveitar aqui que a Alex Moraes fez uma pergunta e vou pedir para você falar um pouquinho, Eliane, sobre quais são os principais desafios encontrados, né, pelo profissional no atendimento em uma aldeia, considerando que é um trabalho em um contexto intercultural. E o que você acha que nós, enquanto nutricionistas, podemos fazer, né, podemos considerar para atender esses povos, para atender a mulher indígena, para atender os povos indígenas? O que é que sua experiência mostra sobre isso? Bom, já estar na saúde indígena já é um grande desafio, né? E uma coisa que eu falo para vocês, nós temos que amar mesmo a saúde pública para trabalhar na saúde indígena, porque é saúde pública, né? A gente trabalha com a prevenção.
As pessoas têm uma ideia bem equivocada, por ser um órgão federal, às vezes pensar que esse órgão ele vai dar todo o acesso, né, do atendimento básico, médio e o autoatendimento, e não é. Nós trabalhamos com a atenção básica. Minha garganta está falhando um pouquinho hoje. Então, os desafios, eles são vários, né? Às vezes, a própria língua materna, né, ela é um desafio para a gente. Atendimentos, né, através da medicina ocidental, se chocando ali com a medicina tradicional, é um desafio nosso também, né? E acredito que no DICEI Bahia também isso seja uma das peculiaridades, né? E às vezes quem está fora da saúde indígena romantiza um pouco isso, né? E o indígena ele tem o seu meio de vivência próprio. Ele tem uma rotina, uma comunidade, as políticas internas, né? Aquilo que a gente rotula muito, que o que é certo, o que é errado. Quando você entra na saúde indígena, você precisa se desconstruir, né, desses rótulos, que é importante para que você preste um serviço de qualidade. A exemplo de um acesso a uma gestante, que a gente está falando de aleitamento materno daqui a pouco, e a gestante, ela é o início de tudo isso, né? Então, essa mulher, ela tem né, os seus meios tradicionais de se resguardar, se proteger a criança dela. Então, o acesso ao pré-natal, ele é difícil aos nossos protocolos, né? Nós precisamos acessar a mulher a partir da 3ª, 4ª semana, né? E a indígena, ela, em sua maioria, revela a partir do 3º mês, né? Para iniciar um pré-natal, que para medicina ocidental já é tardio, mas que dentro da medicina tradicional é o tempo certo para eles de iniciar esse pré-natal e de garantir que essa criança vai estar bem, vai estar aos cuidados, né? Nós temos aí a participação das avós, né, que ajuda nesse processo de revelar se essa mulher está grávida ou não, e o próprio AIS que eu acabei de falar, né? Então, eles têm essa participação importante e nos ajuda a enfrentar esses desafios diários, né? E o que a gente vê na experiência, né, nossa aqui, que um outro desafio grande também para a equipe é aprender a escutar, a ouvir, né? E isso é necessário para que você compreenda o contexto intercultural, né? E inicie ali uma retomada de atendimento dentro dos princípios que não chegue a ferir os direitos, né, dos povos tradicionais e garantir o atendimento de qualidade dentro do território. Excelente, excelente, Eliane, é isso mesmo. A gente sempre conversa, né, sobre isso, a gente sempre fala, é muito difícil, muitas vezes, quando a gente chega para trabalhar na saúde indígena, na verdade, eu acho que todas as vezes, dentro da minha experiência de 6 anos de saúde indígena, eu não conheço um profissional que chegou, assim, tendo visto na faculdade falar ou discutir muito sobre o tema, né? Sempre coisas mais superficiais mesmo. É muito difícil chegar, as pessoas ficam falando sobre o preparo para trabalhar na saúde indígena, né? Esse preparo, ele acaba muitas vezes acontecendo em campo, acontecendo durante o processo. E você falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente vai trabalhar com população indígena, que é uma outra cultura, a gente já falou um pouquinho, o Geisiane falou também, a gente precisa da escuta atenta, da escuta qualificada, a gente precisa respeitar, né, esses povos, compreender que é um contexto, que é uma outra cultura, que você está trabalhando em um contexto intercultural, que você precisa ouvir para compreender aquele processo, para, a partir daí, você ter uma análise melhor do seu território, saber como você vai trabalhar ali dentro. Você precisa respeitar esses hábitos, essas crenças, os valores. Dentro das aldeias, muitas vezes tem parteiras, tem pajés, tem curandeiros. Então, são atores ali também que trabalham com saúde, a saúde da população, né? A gente falou aqui sobre a medicina tradicional, a gente precisa respeitar a medicina tradicional. Muita gente, às vezes, acaba chegando achando que o conhecimento acadêmico está ali superior,
sendo que, na verdade, precisa vir e fazer desamarrar, desconstruir mesmo, se permitir escutar, se permitir trabalhar e viver dentro desse, viver assim, o serviço dentro do território, para conseguir desenvolver alguma ação, algum trabalho realmente que seja efetivo, né? Então, essa escuta que você falou, realmente, para todo e qualquer lugar do Brasil, qualquer etnia, vai ser necessário que o profissional, ele se atente a isso, né? Que ele tenha esse cuidado, que ele valorize também essa cultura, né? Busque estudar, busque ler sobre, entender o que é atendimento diferenciado, entender o que é medicina tradicional indígena, busque fazer, tem alguns cursos já sendo ofertados para as pessoas que estão atuando dentro dos distritos, né? Cursos sobre interculturalidade, cursos sobre... a gente fez a especialização em saúde indígena, né, pela Unifesp. Então, para todos os profissionais que estão atuando e querem atuar nesse contexto intercultural, é bastante importante ouvir essa população e estudar, né? Tentar minimamente compreender como funciona aquele território. Então, obrigada, Eliane. A gente ainda vai conversar mais daqui mais para frente. O pessoal está comentando aqui no chat, parabenizando, batendo palmas para vocês, colegas que estão trazendo as informações. Silvano Quiriri está aqui falando sobre os agentes indígenas de saúde, que são profissionais que estão diretamente na base, diretamente na comunidade, e que também têm dificuldade. Aí ele fala sobre o profissional nutricionista, que é de extrema importância na aldeia. Silvano é colega nosso, ele é Quiriri, ele mora na aldeia, ele é indígena. E os agentes indígenas de saúde, eles têm o papel, comparando com a estratégia de saúde da família, o papel do ACS, né? Do agente comunitário. E é um papel extremamente importante, é o profissional que está dentro da aldeia, que está acessando ali diariamente, que está conversando com os indígenas, né, a população dia e noite. Então, é de extrema importância para o trabalho de equipe, né? Essa é uma outra questão também dentro da saúde indígena, é que todos os AIs, a gente chama de AIs, os agentes indígenas de saúde, todos eles são indígenas, né? Todos são indígenas e em todas as equipes multidisciplinares, em toda aldeia cada aldeia tem seu AIS. Então, esse é um profissional que tem um papel importantíssimo. A escuta a esse profissional também deve ser muito atenta, tem que ser uma escuta qualificada. O diálogo tem que ser constante, né, com esse profissional dentro da equipe, dentro das reuniões de equipe, dentro das discussões de caso. São profissionais que, inclusive, podem auxiliar, né, no acolhimento e na compreensão desse território para os profissionais que chegam, que vão chegando para trabalhar com a população indígena. Então, os AIS têm um papel extremamente importante também. Também temos os técnicos de enfermagem, que muitos também moram dentro das aldeias, muitos são indígenas também. E assim como os outros profissionais, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas. Geisiane está aqui, né, como nutricionista hoje. Assim como vários outros profissionais de qualquer categoria. Estou falando do AIS porque em todas as equipes vai ter o AIS e porque ele sempre está na aldeia, cada aldeia vai ter o seu agente indígena, né? E, por vezes, tem categorias que não é por aldeia, obviamente, como nutricionista. Aqui na Bahia, por exemplo, nós somos 4 atualmente. Eu fico aqui na gestão, trabalho aqui na sede, na Vigilância Alimentar e Nutricional, como responsável técnica, e os outros 3 colegas trabalham na assistência. Aí aqui agora estão surgindo outras perguntas, mas eu vou aproveitar agora o momento para fazer uma pergunta para Vitor Passos. Vou pedir para Vitor falar um pouquinho sobre assim, o que é que você percebe na sua experiência, no seu atendimento dentro das aldeias, o que é que você percebe que são assim, as principais dificuldades e as principais facilidades da mulher indígena durante a amamentação, já que a gente está falando, né, do mês do agosto dourado, o que é importante os profissionais
saberem que é dificuldade ou facilidade das indígenas durante esse processo de amamentar? Teu microfone está desligado. Boa noite, pessoal. Sou Vitor Passos, sou nutricionista, responsável pelo Polo Base de Ilhéus, que abrange algumas cidades, como Ilhéus, Itabum, Ilhéus, Guararema, São José, Una e Camamu, com a aldeia Nova Vida. Também sou responsável pelo Polo Base de Pau-Brasil, minha querida Pau-Brasil, que eu sou filho de lá. Lá também abrange outras cidades, como Camaquã, que tem um distrito de Jacareci, com a aldeia do Panelão, e tem também Itaju do Colônia, com a aldeia do Barretá. Sobre o que Geise falou, antes de responder a pergunta, as diferenças não precisam nem ir tão longe de um ponto para outro. Aqui, sul, extremo sul, e eu consigo perceber que existe diferença entre os indígenas do Polo Base de Ilhéus em relação aos indígenas do Polo Base de Pau-Brasil. Até mesmo entre uma aldeia que está a poucos quilômetros de distância da outra, existe suas especificidades. Diferenças no qual a gente, como as colegas falaram aí, através da escuta, sabedoria, tenta ao máximo compreender para poder desenvolver melhor o trabalho. Yane, quanto às dificuldades que uma mãe indígena ela tem em relação a conseguir, né, amamentar o seu neném, principalmente quando se trata de aleitamento exclusivo, né, até os 6 meses de idade, que dá-se apenas, né, oferta-se apenas o leite materno para o neném. Eu acredito que a vulnerabilidade social é um ponto importante. A maioria das mães, né, elas vivem apenas, tem como renda apenas o Bolsa Família. Isso acaba que elas têm que ir para o campo, né, mesmo quando estão nesse processo de amamentação, né, tem que ir para o campo para complementar a renda. E como a maioria delas, né, trabalham em casa de farinha, no campo, como já disse, né, elas têm trabalhos informais. Com isso, ela não tem os direitos, né, de uma licença maternidade, por exemplo. Então, acabam tendo que escolher entre complementar a renda ou amamentar o seu neném. Um outro problema que eu acho que também é importante os números de filhos. Culturalmente, tradicionalmente, né, as mulheres indígenas elas têm mais de 2 a 3 filhos. E quando se tem um primeiro, elas costumam ter os seus primeiros filhos, né, com a idade 15, 16, 17, 18, mas assim, independente dessa idade, falta ali a experiência, às vezes a imaturidade, a maturidade. E quando já se tem o segundo, o terceiro filho, como eu disse, não vai poder só tomar conta daquele neném que acabou de nascer. Ainda tem mais um, mais dois para tá tomando conta. Então, esses são os pontos que eu vejo como dificuldade das mulheres mamães indígenas. Das facilidades, né, eu acho interessante, eu acredito que seja porque eles vivem em comunidade, né? Como vivem em comunidade, e tem a questão também do parentesco indígena, né? Parente, muito forte. O instinto de amamentar vive dentro do indígena, da tradição indígena. Então, assim, eu vejo como facilidade a questão de uma rede de apoio, vou chamar assim, de uma rede de apoio entre eles.
assim, eles se sentem muito à vontade para ajudar o parente indígena e se sente também muito à vontade para ser ajudado, para pedir ajuda. Então, isso eu vejo como uma facilidade na questão do resguardo, que é muito importante, né, para a mãe, para tanto o neném como para a mãe, que recebe todo aquele cuidado. Então, assim, eu vejo como uma facilidade. E uma outra facilidade é a questão de que não existe tabus na amamentação em relação a lugar, a hora. Então, assim, as mães não não veem problemas, né, em amamentar seu filho no trabalho, na casa da farinha, na escola, né, em tirar o seio e ali ofertar o leite materno. Então é isso aí. Obrigada, Vitor. Excelentes pontos, né, assim, específicos da população indígena. Essa questão que você trouxe das facilidades, por exemplo, no ano passado, a campanha do Ministério da Saúde foi justamente falando sobre a rede de apoio, né, sobre a importância da rede de apoio à mulher que está amamentando, a puérpera, né? E para a população indígena, como você falou, não costuma ser uma dificuldade. Eles têm essa rede, né, esse apoio já mais forte do que na população não indígena. Os desafios realmente, a gente trabalha com uma população vulnerável, uma população que está sempre nessa situação mesmo de vulnerabilidade, uma população que tem dificuldades socioeconômicas. E amamentar nesse contexto é um desafio enorme, né? Que precisa ter esse olhar pelo profissional, que precisa muito ter as articulações intersetoriais, buscar apoio dos diversos outros órgãos que possam ajudar, né? Porque, como eu sempre comento, o setor saúde sozinho, ele não dá conta de tudo. Então, precisa buscar o apoio em outras instâncias, fazer reunião com outros órgãos, levar a situação em relação à vulnerabilidade socioeconômica, né, a vulnerabilidade econômica que essa população vive. Eu vou aproveitar que a gente está falando aqui sobre o aleitamento agora, né, sobre o aleitamento materno. Eu queria saber de Andrea sobre os costumes ou rituais que estão presentes no aleitamento materno da população indígena, se você consegue observar algum dentro da sua experiência, o que é que você conseguiu observar assim, que chamou a atenção em relação aos rituais, né? Boa noite. Como Iane colocou, né, me chamo Andrea Nobre, sou nutricionista desde 2015, né? Na verdade, eu sou de Cumuruxatiba, um distrito indígena, né? E saí daqui em 2015 para trabalhar com a saúde indígena na região norte da Bahia, né? Aí eu trabalho no polo de Euclides da Cunha e dou suporte ao polo de Ribeira do Pombal. Trabalho com as etnias Caimbé, né? Quiriri e Tuxá. Então, assim, em relação a essa pergunta que Iane fez sobre a questão do aleitamento materno, a questão de crenças, rituais, né, em relação à mulher, à criança, assim, de acordo com vivência, escuta, né, que a gente trabalha em área e tal, o que a gente consegue perceber, né? Ainda existe a questão do resguardo, né? A mulher faz o resguardo de 30 a 45 dias, né? Nesse resguardo, existem alimentos, né, que são considerados alimentos remosos, né? Então, essas mulheres acabam tirando alguns alimentos, né, desse período do puerpério, né, que é o período pós-parto, né? Então, assim, alimentos como a jaca, né, o abacaxi, a abóbora vermelha, a manga rosa, a carne de porco, a pimenta, né? Em alguns lugares a galinha caipira também considerados alimentos remosos, né? Nesse período do puerpério. Então, esses alimentos acabam sendo retirados, né, da alimentação da puérpera. E aqui na região norte, né, o que é de hábito, o que a gente sabe que, na verdade, até a comemoração quando a criança nasce, é a questão do consumo do capão, né, e o pirão,
que é uma coisa assim de hábito mesmo desses povos que eu trabalho, né, nessa região. Então, assim, outra coisa, né? Ainda existem mulheres que usam, nesse período do puerpério, usa lenços na cabeça para proteger do sereno, né? Tem a questão também do uso de ervas, né? Ervas medicinais na verdade, são usadas ervas cicatrizantes no período do puerpério, né? E, na verdade, nos 10 primeiros dias, né? Essas ervas são utilizadas através de banho de assento, né? Aí tem exemplos, né, de algumas ervas que foi comentado, assim, na vivência, na fala dos indígenas, o cajueiro, a barba de bode, né? São ervas cicatrizantes que ajudam nesse período puerpério que, na verdade, são realizados os banhos de assentos, né? Além disso, tem um hábito, né, de procurar o pajé, de procurar o benzedor, se sentir alguma coisa. A gestante, quando está, né, ou através do próprio pajé que faz esse diagnóstico, ou através da própria ultrassom que a gestante faz. Um exemplo, se a criança estiver atravessada, né, é orientado, né, pelo pajé fazer banhos, né, de ervas medicinais para fazer com que a criança consiga voltar para o local, para a posição, né, do parto normal. Então, assim, tem essa cultura, né, tem essa crença, tem esse ritual de procurar os pajés, os benzedores, né, primeiro, para depois procurar a equipe de saúde, né? Então, assim, essa cultura, essa parte, né, tá aí bem viva, né? Os indígenas fazem dessa forma. Outra coisa também é a questão do cordão umbilical, né? No caso, a puérpera, ela fica tem medo de molhar, né, esse cordão umbilical. Então, assim, tem o maior cuidado de molhar o cordão umbilical. Então, assim, é uma crença que eles têm que, se molhar o cordão umbilical da criança, pode estar prejudicando a criança, né? Outra coisa também interessante é a questão do que eles também acreditam. Um exemplo, comer cuscuz, tomar o café com leite, né? Tomar o caldo de feijão, isso faz com que aumente a produção do leite materno. Então, assim, existem essas crenças ainda, né, em relação à questão da alimentação e a produção do leite materno. E também, assim, independente de não ser só pela questão, né, de estar no período do puerpério, também no período menstrual, também a mulher também faz, algumas mulheres evitam comer determinados alimentos, né, que são aqueles alimentos que eu falei, que são os alimentos considerados alimentos remosos. E é isso, assim, que eu trouxe assim, um pouquinho da vivência, experiência em relação à questão das crenças rituais do aleitamento materno. Obrigada, Andréa. São alguns rituais e algumas crenças que realmente acontecem em algumas etnias, né? Não significa que em toda a Bahia é igual, que com todas as etnias vai ser da mesma forma, como a gente já conversou aqui. Obrigada pela sua contribuição. Essa questão que você traz em relação aos alimentos que não são consumidos, né, por serem considerados remosos, é uma questão bastante importante para a gente se atentar no atendimento do nutricionista, né? Quando o nutricionista ele precisa estar atento a essas questões, precisa estar atento ao que é que o paciente ele se sente confortável em consumir naquele momento da vida, né? Naquele momento, naquele ciclo que ele está vivendo. Então, para até tentar apoiar e tentar incentivar, verificar como é que ele se sente para incentivar outros tipos de consumo, outros alimentos e fazer o apoio da melhor forma, né? Um dos nossos papéis aqui no trabalho com a população indígena é o papel da educação alimentar e nutricional. Então, nós estamos o tempo inteiro promovendo, pensando e construindo ações educativas. E essa construção ela precisa ser conjunta, ela precisa desse olhar atento, ela precisa dessa escuta, né? Ela precisa desses aspectos, desses
dos rituais em si, precisa compreender todo esse processo, toda essa vivência e todo esse território para conseguir fazer as ações de educação alimentar e nutricional. Vou aproveitar, a gente falou um pouquinho mais cedo, agora há pouco, sobre a rede de apoio, vou aproveitar para perguntar até a Maria Eliane, como é que é lá no DCI Rio Tapajós, o que é que ela observa em relação a essa importância da rede de apoio à puérpera mesmo. Aqui a gente comentou que a presença da família, dos vizinhos, dos amigos, né? Vitor acabou de comentar que é muito forte, né? Que esse apoio ele é muito forte, essa rede de apoio é forte dentro das aldeias indígenas. Como é que você observa isso lá no norte? Você acha que é parecido aqui com a Bahia? O que é que você observa da relação, por exemplo, das mães, das avós, ou das irmãs dessas puérperas, né? Dessas mulheres? Como é que você acha que elas se comportam com as recém-paridas? O que é que você observa lá no norte que pode compartilhar com a gente? Já aqui, com as experiências, né, das etnias nas quais atuamos junto, é bem mais peculiar, né, o processo do parto e puerpério. Essa mulher, ela já é bem jovem, né, a partir de 12, 13, 14 anos, ela já tem um preparo ali, né, segundo as suas crenças tradicionais, para ter filhos. Né? E aqui eles trabalham, a forma social deles se organizarem são por clãs, né? Tem clã vermelho, clã branco, e a partir daí eles denominam, né, as questões patriarcais, né? Que os filhos levam o nome do pai, né? E geralmente o casal ele vai para a casa da família da filha, né? E a partir daí, quando essa mulher engravida, a avó, né, a mãe, a avó, ela já vai tomar de conta aí dos cuidados, do preparo, da orientação dessa mãe, né? E durante o resguardo, o marido, ele participa também, né, ativamente desse resguardo, juntamente com a sua esposa, né, com o apoio da sogra, da avó. E ali eles já se limitam de se alimentar de certos tipos de alimentos da cultura mesmo, né? Alguns peixes eles não consomem, né? Algumas caças eles não consomem, né? Em razão deles associar, né, esse alimento como algo ruim, que vai fazer mal para a criança, né? Não é nem para os adultos. A proposta deles evitarem a consumir esses alimentos de algumas carnes vermelhas, né, de animais silvestres, e de peixes é porque vai fazer mal para a criança vai sentir dor de barriga, né, a criança não vai conseguir se alimentar, a criança vai ficar chorosa. Então, o pai ele participa desse processo do resguardo da mãe, né, que é bem diferente, né? E a gente associando o hábito alimentar dessa população, um dos cuidados que o nutricionista deve ficar atento é buscar, né, qual é o perfil dessa população. Ela é coletora, né? Ou eles são produtores, né? São agricultores. Então, isso é importante para definir a forma do meu acompanhamento, né, junto a essas famílias. E verificar ali junto ao convívio da coletividade deles, o que é que tem disponível, né? Que muitas vezes a gente rotula muito, né? O que é certo? Esse alimento é errado, esse alimento faz mal. A gente tem que observar qual é o hábito alimentar dessa família, né? Para dizer o que é certo e o que é errado. Que, na verdade, a gente se rotula muito lá na faculdade, né? Na formação, que alimento é ruim, alimento X é bom. E, às vezes, o indígena, lá dentro do contexto familiar, ele só tem aquele alimento disponível. E você tem que procurar uma forma de se adequar àquele meio e adequar aquele alimento de uma melhor forma para que venha agregar, né, saúde àquela família. E, durante o parto, hoje, algumas etnias, elas já consomem alimentos, né, da nossa rotina, arroz, né, o macarrão, frango, né? Eles adoram consumir o frango, né? Bem recorde assim, mas não deixam de comer o peixe, né? De preferência que seja um peixe pescado do rio. Quando é um peixe, por exemplo,
de criadouro, a gente já vê uma rejeição, né? Além do contexto intercultural dentro do território que nós acompanhamos, tem também as casas de saúde indígena, que é um ambiente onde acolhe esse indígena do SAS e SUS, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, para o SUS, né? Para quem não conhece o sistema da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela também oferta, né, essa casa no ambiente urbano para que a população indígena ela tenha um acolhimento diferenciado, ela se sinta mais próximo da cultura, né, com a equipe toda preparada para estar recebendo e acompanhando. Como eu falei no começo, a gente acaba aqui romantizando muita coisa, e dentro da população indígena existe o parto cesáreo também, né? Existe o parto normal, acompanhado pela parteira, onde essa parteira ela participa intensamente durante o processo da gravidez e até da amamentação também. Então, as casais, quando tem, que são as casas de saúde indígena, a abreviação é CASAI, para quem não conhece, eles recebem, a equipe recebe essa mãe que vai ter o parto cesáreo, e lá também ela tem esse apoio, né, da rede, que é a equipe. A equipe também se torna rede de apoio, né? Então, nós temos a parteira, que é rede de apoio, nós temos a avó, que é rede de apoio, e o esposo, que é rede de apoio também. Tá? Então, é um processo bem interessante, né? E é isso. Bem interessante mesmo, Eliane. E a gente já observa, né, essa diferença de eles irem para a casa da família materna nesse período da vida. É uma forma de acolhimento, é uma forma de cuidado, né? Como é que funciona o cuidado e o cuidar dentro da saúde indígena? Como é que eles cuidam uns dos outros, né? Bastante interessante o seu relato. Você falou da CASAI, é bem importante marcar isso, né? Porque quando o indígena ele sai da aldeia, ele precisa, como a gente comentou aqui no início, nós da CESAI, dos distritos, nós atuamos com atenção primária, né? Os indígenas, quando eles precisam da média e alta complexidade, que eles saem das aldeias, eles precisam, por exemplo, fazer um exame aqui, sair da aldeia para fazer um exame ou para ficar sendo acompanhado no hospital, né? Ele precisa de um lugar para ficar naquela cidade. Então, tem as casais, como a Eliane falou. Aqui na Bahia, a casai ainda está em processo, não existe a casai física ainda, mas nós temos o serviço de terceira referência, que são os profissionais que acompanham esses indígenas desde a saída da aldeia até o retorno deles, né? Acompanham eles aqui em Salvador, por exemplo. Eles ficam hospedados, aqui tem um local que eles ficam hospedados, tem a visita dessas equipes. Então, todo o acompanhamento dentro da rede, ele ocorre. Mesmo sendo na média e alta complexidade, eles estão sendo acompanhados de alguma forma. Eu vou pedir para a Geisiane falar um pouquinho. Geisiane é indígena também, acho que pode trazer até uma outra perspectiva, né, ou complementar, contribuir com essa fala de Maria Eliane, sobre essa questão da rede de apoio mesmo das puérperas, sobre dentro da vivência de Geisiane, dentro do que ela observa dos familiares, dos amigos, né, dentro da aldeia. Essa especificidade, se você observa aqui na Bahia, essa rede de apoio, esse cuidado que Maria Eliane pontuou, o que você observa aqui na Bahia em relação à tradição entre mães e avós e essa mulher, essa puérpera? Então, eu vejo que essa rede de apoio, ela ainda existe, né? Ela é forte, principalmente entre as mulheres, né? Uma cuidando da outra. Mas a comunidade inteira, ela entra em sintonia, né? Emanando a energia dos nossos encantados para a proteção dessa mulher, né? Durante a gestação, durante o parto, são feitas rezas, né? Pedindo força aos nossos mestres encantados, e após o nascimento, a gente agradece, oferecendo velas, né, pedindo proteção para esse membro, né, nosso novo membro Tuxá, né, e observado também que, como a Andrea falou, são alguns alimentos semelhantes, né, que são evitados, como o peixe rimoso, né, que oferece risco quem está
em processos de recuperação, como pós-parto, a caça, principalmente aquelas que é de difícil captura, que pode causar alguma hemorragia, algumas frutas, né, que são amargas, que eles podem causar, são consideradas tóxicas, né, que pode fazer mal. Durante essa gestação é feita também os banhos de assento, né, principalmente depois o nascimento da criança, que a mãe precisa se recuperar, e é feito banho de assento, como o cajueiro vermelho, o alecrim, que é um ótimo tonificante, que ajuda a tonificar o útero, evitando inflamações, e a aroeira, que é mais usada aqui no meu povo Tuxá. Aqui na aldeia Tuxá, tem a dona Carmelita, né, que ela foi muito atuante para a gente, fez muito parto. Hoje ela não atua mais, porque tem mais de 90 anos, mas ela foi uma mulher que sempre seguiu seu dever, seu dom, né, cuidando daquela mulher que não seja indígena também, né, ela sempre seguia o seu dever, sua vocação, seja quem for, né. A minha mãe mesmo recebeu orientações durante a gestação, né, e com todo esse cuidado, eu lembro também na infância que eu sofria muito com problemas de garganta, inflamação, eu lembro dela recebendo os cuidados dela, né. E na aldeia Brejo do Burgo, onde eu cresci, tem também uma parteira, né, conhecida como Maria Cancão. Maria Cancão tem 70 anos, mas ainda atua como parteira quando é chamada, né. Ela faz sua reza, faz o banho, orienta qual é o banho melhor para a gestante, posiciona também a criança quando é necessário. E na aldeia Batida, né, no povo Cantaruré, teve a parteira Iracema, né, que não está mais entre a gente, mas ela foi uma grande mulher também, que fez um papel social muito importante, ajudando não só a gestante, mas quem precisasse da sua ajuda, né? E ela sempre repassava essas informações para a equipe, quando entrava em área. Então, sempre tinha essa sintonia entre ela e a equipe. É isso, Iane. Obrigada, Geise, excelente, trazendo aí a importância, né, dos cuidadores tradicionais, da importância da parteira, a importância de a equipe também reconhecer esse espaço de cuidado e esses profissionais, né, essas pessoas que também trabalham promovendo cuidado dentro do território, promovendo cuidado dentro da aldeia, né? O trabalho, ele deve ser, né, o trabalho do profissional que vai atuar com a população indígena, ele tem que ser sempre em parceria, tem que ser sempre junto com esses cuidadores tradicionais, né? Tem que buscar, tem que ouvir, tem que compreender, porque o cuidador tradicional, ele está ali na aldeia o tempo inteiro, ele está ali sempre atendendo essa mulher, como Geisiane pontuou, ele vai acompanhar aquela mulher dentro da aldeia, vai posicionar a criança se necessário. As parteiras, elas têm assim um conhecimento muito riquíssimo, sabe? Os pajés também, enfim, todos os cuidadores tradicionais, eles têm um papel muitíssimo importante dentro da saúde da população indígena e que precisa ser reconhecido e valorizado pelos profissionais não indígenas que chegam para atuar naquele território, né? Precisa respeitar, precisa escutar e promover esse cuidado para garantir que seja um cuidado integral, precisa mesmo desse trabalho em parceria, né? Somar mesmo esses conhecimentos. Então, obrigada, Geisiane, obrigada, Maria Eliane, pelos relatos de vocês, riquíssimos relatos. Eu ainda não tive a oportunidade de presenciar assim o parto, né? Mas eu já tive a oportunidade de conversar com algumas parteiras e assim é uma conversa muito muito interessante escutar as experiências que elas têm, né? Experiências muito ricas, experiências diferentes. Cada mulher tem um parto diferente. Os partos eles são diferentes. Os graus de dificuldade ou de facilidade mudam de uma mulher para outra. Então, escutar esses relatos, né, dessas mulheres é sempre muito rico.
É uma troca de conhecimento enorme. Eu vou voltar agora a falar um pouquinho com o Vitor. A gente comentou aqui sobre a promoção do aleitamento materno, a gente falou sobre as facilidades que as mulheres têm, as mulheres indígenas, né, dentro das aldeias, as dificuldades que porventura surjam, a rede de apoio também, a gente comentou sobre isso, mas tem um questionamento que... Opa! Tem um questionamento que volta e meia ocorre, se com a população indígena também ocorre, tem situações de desmame precoce, né? Se ocorre dentro da aldeia indígena, as mulheres elas não conseguirem fazer o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E, Vitor, você pode relatar um pouco sobre isso para a gente? Oi, Anne. Ocorre sim. Desmame precoce, como você disse aí, né? Quando o aleitamento exclusivo, né? Ele é interrompido antes do 6º mês, pelo menos antes do 4º mês. O maior vilão que a gente disputa é com as fórmulas, Iane. Então, o crescimento do mercado industrial referente às fórmulas, principalmente o crescimento das propagandas, né, que chegaram às aldeias. Hoje, os indígenas têm bastante acesso a, como disse no vídeo, né, a gente pôde ver no vídeo, o primeiro vídeo, tem bastante acesso às redes sociais, a essas propagandas. Então, assim, antigamente, né, Opa, travou? Ou foi a minha internet? Vou pedir para o estão apoio me me dar um ouvindo? retorno. Estão me Opa, agora ouvindo? sim. Agora sim. Acho que Pronto, então. travou um pouquinho. Então, antigamente a gente disputava com o pirão e o mingau, que que hoje são avós, né, ofertavam para os seus filhos. Mas ainda assim, elas ainda praticavam o aleitamento predominante ou complementar, porque elas tinham vários filhos, né, a diferença de idade pouca, então acarretava que um mamava, o outro já comia o pirão e por aí em diante. Hoje, as fórmulas é que têm tomado conta. Assim como as mães não indígenas, né, chegou até as mamães indígenas, através das redes sociais, as propagandas massificadas o tempo todo. Eles constroem a ideia de que, né, as fórmulas têm inúmeras. Travou de Então, novo. a gente tenta, através de atividades educativas, ações em área, com toda a equipe, desconstruir isso o tempo todo. Mas, hoje, o principal motivo do desmame precoce, eu acredito que seja justamente esse. As fórmulas propagam bastante, né, essa comodidade, como a gente falou das problemáticas, né, que as mamães têm para amamentar, então as fórmulas vêm para facilitar, né? Então a gente tem que estar o tempo todo que desconstruindo para que o desmame precoce a cada ano, né, que se passe, venha a ser menor. Um outro ponto que Geise falou no começo sobre a questão do fumo, né, que a gente tem que respeitar as tradições, né, as características. Então, é a questão do chá. Muitos indígenas costumam, né, ofertar chás para os bebês antes de completar 6 meses. Alguns não, outros sim. E a gente, pelo menos eu, né, costumo respeitar, porque eu sei que eu deixo essa decisão, mesmo a OMS, a gente sabe, através da diretriz, orienta que não é o ideal, mas eu costumo respeitar porque é algo que é deles, é da tradição, a gente tem que estar o tempo todo compreendendo.
Obrigada, Vitor, pela sua contribuição. A fala de Vitor travou um pouquinho, mas acredito que deu para escutar a mensagem principal. O Vitor pontuou aqui, né, alguns desafios em relação ao desmame precoce, e aí o que o Vitor estava pontuando é que o aumento da propaganda referente ao uso de fórmula infantil, de certa forma, também já está acometendo a população indígena, né, que, por vezes, tenha o interesse em consumir esses produtos, esse produto industrializado. Então, enquanto nutricionista, nós temos esse papel de desconstruir, de falar sobre os benefícios do aleitamento materno, de falar sobre o aleitamento materno, na importância do crescimento e desenvolvimento da criança, na importância do aleitamento materno para aquela mãe também, na importância do aleitamento materno por questões econômicas. Então, cabe a nós, nutricionistas, falarmos sobre a segurança alimentar e nutricional e sobre o aleitamento materno, né? Então, o Vitor colocou como um dos desafios, como uma das dificuldades, o desmame precoce, às vezes, ocasionado por conta do uso dessas fórmulas, né, infantis. Uma outra questão que o Vitor trouxe também foi o uso dos chás, e o uso do chá, ele ocorre ao longo da vida inteira do indígena. Sempre o chá está presente, né, para várias coisas. Tem a medicina tradicional, e aí aparece essa dificuldade também para nós que somos nutricionistas em como fazer para trabalhar como é que orienta nesses casos, né? Como é que a gente atua dentro desse contexto, dentro desse uso do chá, por exemplo. E aí, acho importante trazer um fato aqui para a discussão, é que existe uma estratégia do Ministério da Saúde, que é chamada Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Essa estratégia é uma estratégia nacional, e nós, Maria Eliane tem participado comigo também, já estamos discutindo dentro do Brasil a adequação, na verdade, não seria a palavra, né? Mas acho que assim, a atualização da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil para o contexto indígena. Então, a proposta, a gente tem reunido, a gente já fez algumas reuniões, essa construção coletiva ela tem ocorrido envolvendo os 34 distritos do Brasil, porque aqui nós estamos hoje, né, falando do distrito da Bahia, e tem a Eliane falando do Distrito Rio Tapajós, mas existem 34 distritos no Brasil, e nós temos reunido 34 nutricionistas desses distritos para discutir sobre a promoção do aleitamento materno para a população indígena, né, sobre essas questões. E o uso dos chás tem sido uma discussão também entre nós, né? Essa reunião ela tem ocorrido com a CESAI, a CEGAM, participação também da Unicef, enfim. E essa discussão é uma discussão bem longa, que precisa ser valorizada, né? A gente precisa falar sobre aleitamento materno, sobre promoção do aleitamento materno, sobre os desafios dentro do aleitamento materno, sobre as facilidades, sobre as especificidades culturais que tem dentro das etnias, né? E como nós, nutricionistas, podemos trabalhar dentro dessas especificidades. E o uso do chá é uma das questões que vem sendo discutida. Então, acho que muito em breve vai sair o material impresso, né, adequado já para a população indígena, e também vai ter o projeto piloto, estava previsto para ocorrer ainda em 2021, o projeto piloto em um dos distritos, acredito que vai ser um distrito do norte, não lembro agora qual ficou decidido, mas muito em breve teremos a estratégia para todos os distritos do Brasil. Aqui na Bahia, nós já participamos da estratégia, todos nós nutricionistas, e 2 turmas de profissionais, especificamente da saúde indígena, tiveram o acesso a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, com uma estratégia muito boa. A gente passa uma semana discutindo sobre aleitamento materno, sobre alimentação complementar, com pessoas altamente qualificadas. E aqui nós tivemos 2 turmas, né, de profissionais, em média 70 profissionais qualificados para atuar e para fazer essa promoção do aleitamento materno. Para a gente é um tema muito importante.
para o crescimento e desenvolvimento infantil, né? Falar sobre isso é necessário. E, assim como a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, aqui também tem alguns projetos, né? Para promoção do aleitamento materno. Eu vou pedir para a Andrea relatar se quer trazer um dos projetos, né? Que a gente tem aqui no distrito, referente ao aleitamento materno dentro das aldeias. Dando seguimento aí a essa pergunta, Yane, em 2014, né, na verdade, foi realizado a construção coletiva do projeto Conversando sobre Alimentação e Nutrição da Criança Indígena no Sertão Baiano, né, que teve como envolvidos e parceiros a Unicef, né, o DICEI, que é o Distrito Sanitário, né, o DICEI Bahia, Secretaria de Educação, FUNAI, Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social, né? Foram esses os envolvidos e parceiros para a construção coletiva desse projeto. Esse projeto teve como objetivo, né, fortalecer as ações de aleitamento materno e alimentação complementar para os povos indígenas. A execução, né, uma das fases que aconteceu já foi em 2015 e 2016, né, em aldeias do norte da Bahia, em que o público-alvo foram mulheres, lideranças e profissionais de saúde indígena, né? Teve como metodologia rodas de conversas, né, com mulheres indígenas para saber, né, através dessa roda de conversa, os participantes faziam através de imagem, né, de ilustrações, né, o que era comida de criança, o que era comida de bebê pequeno, o que era comida de bebê maior, o que era comida de gestante. Então, assim, esse projeto foi realizado em 2015 e 2016, né, nas aldeias do norte. E, assim, eu posso também pedir para a Geise e Anne, que vivenciaram um pouquinho dessa experiência, tá falando também, assim, sobre esse projeto, né, que foi um projeto muito rico, que teve essa grande parceria com a Unicef. Principalmente também, né, assim, teve vários outros parceiros, mas foi uma das maiores parcerias que a saúde indígena teve aí para a realização desse projeto. Sim, Andréa, podemos complementar, sim, a sua fala. Agradeço por ter trazido essa experiência, que foi uma experiência realmente muito boa aqui para o distrito. Nós trabalhamos dentro das aldeias indígenas do sertão baiano, né, sobre o aleitamento materno. Então, nós convidamos mulheres que tinham crianças menores de 2 anos para a reunião. A gente fez uma roda de conversa com essas mulheres, convidamos as lideranças, e foi um projeto que teve diversas parcerias, como você colocou, né? A Secretaria de Educação, a FUNAI, a CESAB, que inclusive também foi depois desse projeto que a gente discutiu sobre a importância de implementar a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil aqui, e a CESAB, com Cláudia Montal e Renildes, foram fantásticas, sempre apoiando a gente, estão sempre à disposição para nos ajudar, né? O pessoal da área técnica de alimentação e nutrição aqui da Bahia, assim como Valderez Aragão, que na época era consultora da Unicef, e também trabalhou junto com a gente. Fui com o Valderez em todas as etapas do processo, né, de articulação, de construção coletiva mesmo, de ouvir essas mulheres. E esse projeto ele oportunizou exatamente o que a gente discutiu aqui mais cedo, né? Que era escutar a população e saber da população como é que ocorre, né? O que é que elas entendem como uma comida que a gestante pode comer, ou que elas acham que a gestante não pode, o que é comida de criança, o que é comida de adulto. E foi escutando essas mulheres que a gente foi trabalhando o tema aleitamento materno dentro das aldeias indígenas do sertão baiano. Esse projeto, a construção iniciou em 2014, mas como você falou, André, ele foi em 2015 e em 2016. A gente tem muita vontade de retomar o projeto e levar para outros polos. A gente, até um período, a CESAB estava também tentando recurso para a gente continuar com o projeto, levando para outras aldeias, porque foi riquíssimo. Ele não tinha apenas um momento, a gente foi, e era muito interessante, porque a gente ia a primeira vez, fazia a roda de conversa, discutia sobre o tema,
E aí a gente ouvia das mulheres e perguntavam se elas queriam que a gente voltasse para continuar conversando sobre algum tema específico, perguntava para elas também o que é que elas queriam discutir, o que é que a gente poderia conversar dentro da aldeia. Nós voltamos, inclusive, fizemos oficinas culinárias sobre alimentação complementar. Então, a gente voltou, convidamos as mesmas mulheres para fazer receitas utilizando alimentos das regiões. E era muito interessante escutar o relato delas falando, se vendo, por exemplo, nas pinturas. A gente levou, né, na segunda etapa do projeto, os cartazes que elas montaram na primeira etapa. E quando a gente fez a exibição dos cartazes, era interessante ver, né, um ano depois, elas se reconhecendo naquela construção e falando o que lembravam, falando como foi aquela vivência. A gente falou aqui que as etnias, elas têm características diferentes e conciliou muito quando eu entrei no distrito, esse projeto, e eu percebia, assim, a diferença muito grande entre as etnias em relação, por exemplo, ao diálogo mesmo, a essa confiança no profissional, de você chegar ali e tentar conversar com aquela etnia. Tem etnias que elas já são mais fechadas, né, que não conseguem, assim, não gostam de desenvolver assim o diálogo de início, então precisa mesmo de um profissional. O profissional ele precisa estar atento também a esses sinais, precisa respeitar, precisa saber como chegar naquele território, né? Ficou muito claro nesse projeto essas especificidades culturais, essas especificidades regionais, as diferenças das comidas em cada polo base, por exemplo, a diferença nas aldeias, né, o que era considerado uma comida de criança. Lá a gente observou essa questão do uso da fórmula, mas também observamos assim, que ainda acontecem muitas questões em relação aos alimentos que eles plantam e ao consumo daqueles alimentos, a forma do consumo e a forma da oferta daquele alimento também. Então, foi um projeto muito rico, que a Unicef ela trouxe, né, para o distrito, e que teve parcerias também muito importantes para a gente continuar, inclusive, trabalhando outras questões depois, como, por exemplo, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Ainda tem projetos de outras parcerias, dessas parcerias, de desenvolver outras ações e outras atividades dentro do distrito. Então, foi um momento, assim, de uma vivência muito rica, muito interessante. Bom, acho que a gente já está chegando ao final, né? Quase 1h30 aí de conversa, quase 1h30 trocando aí conteúdo. Eu vou aproveitar para ler aqui alguns comentários. Já vi que tem mais colegas nossos aqui prestigiando, participando. Estou vendo Kelma ali, Edileuza, mandando os parabéns, gostando de ouvir também, que também é uma parte importante, né? Essa troca entre o NASE, que é o Núcleo de Apoio à Saúde Indígena, e a ENSE, que é a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena. Então, esse diálogo ele é fundamental, né? Nós entramos como núcleo de apoio, mas a gente precisa, né, desse diálogo, a gente precisa das reuniões de equipe para poder ter um cuidado integral à população indígena, né? A gente precisa das estratégias de educação permanente sempre. Então, as equipes elas têm que estar juntas discutindo o tema, têm que estar ali juntas promovendo as ações. Nesse período do Agosto Dourado, a gente recebe muitas fotos, vários vídeos das ações que vocês fazem, e são ações muito lindas, assim, que não dá para divulgar todas, não conseguimos ainda, mas são ações muito ricas e muito legais que são desenvolvidas dentro de área. Então, cada equipe apoiando ali, defendendo o aleitamento materno, que, por sinal, são profissionais que também foram qualificados na estratégia, que também têm a capacidade, né, o entendimento da importância disso e a capacidade de ser um tutor da estratégia Amamenta e Alimenta Brasil dentro do território. Então, agradecer aí aos colegas também, porque esse trabalho de construção juntos, né, construção coletiva, ele é fundamental para que tenha um sucesso mesmo dentro das ações e do tema, né, como a gente gostaria. Aí tem aqui o comentário de Caio César, dizendo parabéns aos envolvidos pela iniciativa de contribuir conosco sobre a importância de discutirmos
a necessidade de ter uma nutrição baseada no matriciamento aliado à cultura indígena. Parabéns. Vi que tem uma colega também aqui, Vanessa, que colocou que ela já trabalha com população indígena e trazer essa discussão, né? Fazer essa discussão aqui através de uma live está ajudando ela a refletir sobre alguns aspectos, refletir sobre algumas coisas, né? Que está enriquecendo mais o conhecimento sobre saúde indígena, que não se aprende na faculdade e sim na vivência. E é isso, né? Eu acho que a nossa ideia aqui não é esgotar hoje a discussão, não é esgotar o conhecimento, porque realmente 1h30 é pouco para conversar sobre tudo, sobre todas as questões. Mas acho que a nossa proposta era justamente estimular essas reflexões, né? Trazer essas ponderações sobre a importância de atentar para esse olhar, sobre a importância desse cuidado, sobre a importância do acolhimento ao indígena, né? Que todos nós, profissionais de saúde, teremos a oportunidade em algum momento de fazer esse atendimento. Wesley Sena, parabéns, Andréa. Enzo Brito Santos Passos, batendo palmas ali. Enfim, tem vários comentários, o pessoal falando da equipe, agradecendo a equipe aí pelo tema. E acho que é isso. Não vejo aqui mais nenhuma pergunta agora. Falando dos relatos que são riquíssimos, que servem de inspiração e conhecimento para quem busca compreender as nuances da saúde indígena. Inclusive, é importante a gente colocar, né, a gente falar sobre a política, que existe a PNASP, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Então, quem estiver aí assistindo, quem quiser, que não trabalha ainda com população indígena, quiser compreender um pouco mais como funciona, sugiro dar uma lida na política. A política, na verdade, ela é sobre a atenção à saúde dos povos indígenas de forma geral. Então, não fala apenas sobre o papel da CESAI, sobre o papel dos distritos, né? Porque, como a gente já comentou, a média e alta complexidade também ela ocorre no município. Então, lá na política está disponível a discussão e a troca de conhecimentos sobre todo esse acompanhamento dentro da população indígena. Tem as diretrizes, recomendamos a leitura. E é isso, eu acho que chegamos ao final. Quero agradecer aqui aos colegas que vieram, trouxeram a discussão, tiveram a disponibilidade de vir hoje à noite, né? Conversar um pouco sobre o tema. Maria da Paixão Freitas ali elogiando e agradecendo, elogiando a live, dizendo que é importante para a população indígena, os profissionais que desempenham seus trabalhos, é importante para o bem-estar da população indígena. Agradecemos. E é isso. Vou agradecer aos colegas mais uma vez pela disponibilidade, pelo interesse de vir conversar sobre o tema, de vir falar com os povos, com os povos, ó, de vir conversar com outros colegas sobre o tema, sobre os povos indígenas, né? E, para finalizar, para a gente fechar, a nossa colega Geisiane queria fazer uma fala de encerramento. Então, eu deixo com Geisiane o encerramento da nossa atividade de hoje e acredito que teremos outros momentos, outras oportunidades para continuar trocando conhecimento, né? Geisiane, fique à vontade. Obrigada, Yane. Então, não poderia deixar de fora, né, essa discussão sobre o indígena nordestino, né? A gente sofre esse preconceito. Os colegas na faculdade sempre foram recriminados, né? O que índio está fazendo na faculdade? Índio está usando celular, né? Então, eu queria passar para vocês um poema da minha parente Tuxá, o Ani, né? Que fala um pouquinho sobre essa discussão. Nordeste indígena. Índio no Nordeste? Onde já se viu? Eu tenho certeza que essa frase você também já ouviu. Há 521 anos, resistimos à exploração, direitos violados, preconceito e humilhação. Nós servimos de barreira contra a colonização e depois de tantos anos estamos aqui para te falar. Mulher, nordestina, indígena. Eu me acho no lugar. Agora guarde na memória.
o que eu vou te contar. Sobre os povos indígenas no Nordeste, agora eu vou te falar. De pisadas fortes e vozes a ecoar, muita força tem o toré do povo Tuxá. E o menino do rancho, com os encantos a guiar, é do povo Pancararu, onde tem os praiá. E o ritual da lua cheia, toda a aldeia a dançar, é do povo Pataxó, em Patiorrã, sabe cantar. E a festa da menina moça, que tem lá no Maranhão, é do povo Guajajara, o ritual de uma nação. Um povo guerreiro que não cansa de lutar. Não aceitam a injustiça, esse é o povo Tupinambá. Lá em Pernambuco, muitos povos a morar, entre eles o Funiô. O Iatê é seu linguajar. Por aqui eu vou ficar, mas ainda há muito a saber. E antes de falar besteira, vem aqui nos conhecer. Nossa força é ancestral, e nossa tradição não deixamos morrer. Juanito Chá. Obrigada, Geise. Parabéns. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Foi uma honra, viu? Foi um prazer Foi um também. prazer. Todo meu. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Prazer estar com você. Até a próxima. Até.